As novas ameaças de Donald Trump ao Irã reacendem as incertezas pelo mundo. A trégua entre Estados Unidos e o Irã sempre pareceu frágil, com diálogo truncado, negociações confusas. Ainda assim, os mercados já estavam apostando que o pior tinha passado. As novas ameaças de Trump e as respostas do Irã, sem contar os ataques que têm sido feitos nas últimas horas, alertam que a gente está longe da estabilidade. Ainda não está claro se haverá uma nova guerra em larga escala, mas a incerteza voltou com força. Para o Brasil, isso significa mais tempo convivendo com pressão sobre os preços dos combustíveis e, portanto, na inflação, o que reduz o espaço para a queda dos juros. Na política, o momento também muda. Na reta final da negociação das novas tarifas contra o Brasil, o governo Lula vê diminuir a chance de reabrir um canal de diálogo com Trump e a química entre os dois vai se esvaindo. E para Flávio Bolsonaro, vem mais uma lição da política internacional, onde a amizade é uma ilusão. A relação dos Bolsonaro com Trump, mesmo com toda a bajulação e até uma abertura para a família em Washington, não é recíproca e certamente não é uma prioridade. Eu sou Thais Herédia e este é o Hora H. A gente abre essa edição do Hora H falando exatamente dessa incerteza renovada sobre a guerra no Irã. O Comando Central dos Estados Unidos confirmou agora há pouco que fez novos ataques contra o Irã. Donald Trump está, nesse momento, voando dos Estados Unidos de volta da Turquia, onde ele estava para participar da reunião com a OTAN. De lá, ontem à noite ainda, ele disse que o acordo de paz entre os dois países tinha acabado. Isso provocou uma alta de mais de 8% no preço do barril do petróleo. Depois, hoje, em coletiva de imprensa, ele disse que não acredita que a guerra será renovada em grande escala, o que acabou arrefecendo um pouquinho essa piora dos mercados, mas não muito. Donald Trump chamou os iranianos de escória e disse que eles são doentes. Uma autoridade iraniana respondeu dizendo a Trump: venha, estamos te esperando. Todos os detalhes sobre essa situação com o nosso analista sênior de internacional, Américo Martins. Boa noite, Thaís. Boa noite para todo mundo que está com a gente. Os ataques entre os Estados Unidos e o Irã marcam o momento mais tenso desde que os dois países assinaram um acordo provisório de paz. Isso não significa ainda uma volta imediata a uma guerra total no Oriente Médio, mas é sem dúvida nenhuma uma escalada muito preocupante. Nos últimos dias, os iranianos atacaram 3 petroleiros no Estreito de Hormuz. Os Estados Unidos destruíram mais de 80 alvos iranianos. E a ditadura dos ayatolás respondeu com ataques contra os territórios do Bahrein e do Kuwait. Ao mesmo tempo, Washington voltou a impor sanções contra o petróleo iraniano e agora o presidente Trump fala na volta de um bloqueio naval contra o país. O impacto disso tudo foi imediato. Navios mudaram de rota e o preço do petróleo disparou. No campo político, o tom também endureceu muito. O presidente Donald Trump declarou que o acordo de paz acabou e fez ataques duríssimos contra os líderes iranianos. Do lado iraniano, a reação também foi igualmente forte. As autoridades do país acusaram os americanos de cometer violações graves contra o acordo e afirmaram que ele agora é ineficaz. Tudo muito parecido com o que vimos nos piores dias da guerra, mas agora há pelo menos um ponto importante para a gente observar. Nenhum dos dois lados parece, neste momento, interessado numa guerra aberta total. Para Trump e para os Estados Unidos, um novo conflito aberto traria custos políticos e econômicos muito altos. A guerra já afetou a popularidade do Trump e já pressionou a inflação nos Estados Unidos num momento que é véspera praticamente das eleições para o Congresso americano no meio do mandato. Além disso, a gente precisa lembrar que em outras ocasiões o Trump também falou mal do acordo, mas as negociações prevaleceram.
Do lado iraniano, a lógica é parecida. O país ainda está enfrentando os efeitos de uma guerra devastadora, com impactos profundos na economia, na população e na própria liderança do país. Muitos foram mortos. Além disso, o Irã precisa manter as suas exportações de petróleo e precisa tentar manter um mínimo de estabilidade interna. Um outro ponto relevante é que, apesar desse tom muito violento entre os dois, as negociações não foram completamente abandonadas. O Trump afirmou que os representantes dos Estados Unidos podem sim continuar conversando com o Irã. E Teherã indicou que apenas uma parte do acordo estaria em risco. Ou seja, ainda existe um precioso espaço para recuos. O problema é que, num cenário tão tenso, o risco de que alguém cometa um erro é muito alto. E um cálculo mal feito pode rapidamente transformar essa crise, de fato, numa nova guerra aberta.